Devocional Ouvindo Deus a cada manhã. Joyce Meyer. 4 de junho. Temos de pedir. Peçam, porém, com fé, sem duvidar. Tiago, capítulo 1, versículo 6. Se lemos o livro de Tiago no Novo Testamento, veremos que Tiago inicia dizendo como lutar com os problemas e provocações da vida. Há uma maneira natural de lidar com essas coisas, mas também há uma maneira espiritual de lidar com elas. Em Tiago, capítulo 1, versículos 5 e 6, Tiago diz basicamente: se você está tendo problemas, pergunte a Deus o que fazer. Talvez você não ouça a voz dele e nem receba nenhuma resposta imediatamente. Mas se você pedir com fé, descobrirá enquanto executa as suas tarefas de rotina uma sabedoria operando através de você, que é divina e que está além do seu conhecimento natural. No Salmo 23, versículo 2, o salmista diz que Deus leva o seu povo a verdes pastos e às águas tranquilas de descanso. Em outras palavras, Deus sempre nos guiará a um lugar de paz e segurança, se o buscarmos. Releia o versículo de hoje e observe que temos de pedir com fé. Muitas vezes não recebemos ajuda porque não pedimos com ela. O Espírito Santo é um cavalheiro. Ele espera até que o convidamos para entrar nas nossas situações. Não podemos supor e presumir. Temos de pedir. A palavra de Deus para você hoje. Quando você precisar de alguma coisa, peça a Deus. (5 de junho). Seja um verdadeiro adorador. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. João capítulo 4, versículo 23. O mundo muitas vezes pensa em adoração como religião, o que não poderia estar muito mais longe do que o conceito bíblico de adoração. Quando as pessoas perguntam onde você adora, em geral elas querem apenas saber qual a igreja que nós frequentamos. Quando lemos sobre adoração na Bíblia, estamos lendo sobre um relacionamento pessoal com Deus, com quem podemos falar e que fala conosco. Estamos lendo a respeito da intimidade espiritual e expressões apaixonadas de devoção de pessoas que amam e adoram a Deus de todo o coração. Isso é verdadeiramente adoração. O tipo de adoração que brota de dentro de nós quando temos zelos e entusiasmo por Deus em nossas vidas. De acordo com o versículo de hoje, Deus está buscando verdadeiros e genuínos adoradores, que realmente o adore de todo o coração. Sempre me entristeci com o fato de que Deus precisa buscar verdadeiros adoradores. Creio que deveria haver uma abundância deles. Mas acho interessante. Ele não quer simplesmente qualquer pessoa para adorá-lo. Deus quer verdadeiros e genuínos adoradores. Não está procurando pessoas que o adorem por medo ou por obrigação,
mas por causa de um relacionamento de amor. A verdadeira adoração é muito mais do que frequentar um culto de igreja e cantar canções. Devemos adorar a Deus por toda a nossa vida, fazendo tudo o que fazemos para Ele e através dele. A adoração sincera vem da intimidade com Deus e nos torna sensíveis para ouvirmos a sua voz. A palavra de Deus para você hoje: não adore por medo, adore por amor. (6 de junho). Faça das pessoas uma prioridade. É longe de mim esteja pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. 1 Samuel, capítulo 12, versículo 23. Uma chave para a oração eficaz é colocar o foco nos outros e não ficar obcecado com as nossas próprias necessidades. Podemos certamente orar por nós mesmos e pedir a Deus para suprir as nossas necessidades, mas precisamos evitar orar por nós mesmos o tempo todo. As orações de autocomplacências egoístas e egocêntricas não são eficazes, de modo que precisamos realmente nos certificar de que passamos tempo orando por outras pessoas também. É comum eu ficar sabendo a respeito de 4 ou 5 pessoas que precisam de oração. E quando alguma dessas orações são atendidas, tomo conhecimento de outras pessoas para orar. A sua vida provavelmente é semelhante à minha. Você ouve falar de alguém que perdeu um ente querido recentemente, alguém que precisa de um emprego, alguém que precise de um lugar para morar, alguém que acabe de receber um diagnóstico negativo do médico, alguém cujo filho está doente ou cuja o cônjuge saiu de casa. As pessoas têm todos os tipos de necessidades e precisam das nossas orações. Deus quer que oremos uns pelos outros, com um sincero amor e compaixão. Quando oramos por outras pessoas, estamos semeando sementes que trarão uma colheita em nossa própria vida. Lembro-me de uma mulher que me disse que assistiu uma das minhas conferências e que orou para que as pessoas enfermas fossem curadas. Embora ela tivesse leucemia, começou a orar para que os outros fossem curados e nem pensou em orar por si mesma. Na semana seguinte, ela tinha uma consulta médica e, depois de um check-up, de um exame de sangue, ficou sabendo que, embora eles não entendessem o que havia acontecido, ela não tinha mais a doença. A palavra de Deus para você hoje: quanto mais você estende a mão para os outros, mais Deus estende a mão para você. (7 de junho). Apegue-se à esperança. Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo, procedentes da Escritura, mantenhamos a nossa esperança. Romanos capítulo 15, versículo 4. Todos nós precisamos ser encorajados. Às vezes precisamos de encorajamento para nos levantar do poço do desânimo, mas em todo o tempo podemos usar uma palavra de afirmação, um raio de esperança ou uma mensagem que nos diz:
você consegue. O próprio Deus é a maior fonte de encorajamento que conheço e deveríamos buscar encorajamento e esperança nele. Ele nos encoraja através do seu Espírito, mas também nos encoraja através da sua palavra. Muitas vezes, quando precisamos ser encorajados ou fortalecidos com esperança, busco a Bíblia. Tenho diversas passagens favoritas que leio, ou nas quais medito quando preciso de força, apoio ou encorajamento. A palavra de Deus está cheia de encorajamento e desde que tenhamos uma Bíblia, temos uma receita para o encorajamento. Uma tradução afirma que a palavra de Deus é o remédio que precisamos. Procure a palavra de Deus quando precisar ser encorajado. Quando você estiver sofrendo, frustrado, decepcionado, confuso ou cansado, deixe que as suas palavras penetrem fundo no seu coração e na sua mente. Enquanto você espera na sua presença, Deus nunca lhe faltará e você pode sempre depender da sua palavra, principalmente quando precisar de esperança e encorajamento. A palavra de Deus para você hoje. Independentemente do que você faça hoje, continue apegando-se à esperança. 8 de junho. Você tem um advogado? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Romanos capítulo 8, versículo 33. O Espírito Santo é o nosso advogado. Se investigarmos a palavra advogado, quanto ao seu significado original no grego bíblico, veremos que o Espírito Santo é chamado para vir em nosso auxílio. Ele é indicado por Deus para nos auxiliar, para vir em nossa defesa ou para defender a nossa causa. O Espírito Santo é literalmente chamado para o nosso lado, para nos dar ajuda de todas as formas. Quando precisamos ser defendidos, ele nos defende, agindo como um assessor legal faria com um cliente. É bom saber que não temos de nos defender quando somos acusados de alguma ação ou motivação errada. Devemos pedir ajuda àquele que é santo e esperar recebê-la, porque ele é o nosso advogado. Esse pensamento por si só deveria nos dar consolo e encorajamento. A maioria de nós perde muito tempo e energia tentando se defender e defender a sua reputação, posição, ações, palavras e decisões. Estamos realmente desperdiçando o nosso tempo. Quando os outros nos julgam, podemos, depois de muito esforço, convencê-los da pureza do nosso coração. Mas o problema é que, se eles forem críticos por natureza ou por caráter, logo encontrarão mais alguma coisa pela qual nos julgar. O melhor discurso de ação é orarmos e deixar que o Espírito Santo faça o seu trabalho e seja o nosso advogado e a nossa defesa. A palavra de Deus para você hoje. O Espírito Santo é o seu advogado e a sua defesa. (9 de junho). Pense primeiro. Acalme-se e não faça nada precipitadamente.
Atos capítulo 19, versículo 36. Comprometer-se a fazer alguma coisa sem perguntar a Deus a respeito e sem esperar que Ele fale conosco não é sábio. Não é sábio entrar de cabeça nas coisas sem pensar primeiro no que estamos nos preparando para fazer. Muitas vezes nos comprometemos com coisas demais e terminamos esgotados e exaustos. Deus certamente nos fortalece através do Espírito Santo, mas Ele não nos fortalece para fazermos coisas que estão fora da sua vontade. Ele não nos fortalece para sermos tolos. Quando nos comprometemos em fazer alguma coisa, Deus espera que cumpramos a nossa palavra e que sejamos pessoas íntegras. Por isso, o conselho dele para nós, no versículo de hoje, pense antes de falar. No nosso pensamento, devemos perguntar a Deus o que ele acha sobre o assunto que estamos estudando. Esta certamente é uma lição que tive de aprender. Eu costumava permitir que o meu entusiasmo me vencesse e dizia sim a coisas sem pedir o conselho de Deus. E depois acabava reclamando dos meus horários apertados. Deus teve de me mostrar que se eu o tivesse buscado primeiro e seguido a sua direção, poderia ter evitado a frustração e o estresse. Estou certa de que você tem muitas oportunidades de se envolver com coisas que gosta ou considera importante. Eu simplesmente o encorajo hoje a não se comprometer com nada sem pensar seriamente a respeito e sem buscar a direção de Deus para saber se Ele quer ou não que você faça essas coisas. A palavra de Deus para você hoje. Pense antes de falar. 10 de junho. Olhe para Jesus. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. Muitas coisas que queremos e precisamos saber sobre a vontade de Deus estão claras para nós nas páginas da sua palavra. Entretanto, há certas questões específicas que podemos ter que não são respondidas nas Escrituras. Eu estou orando por algumas coisas que não está claramente mencionada na palavra de Deus. E estou enfrentando uma decisão e não consigo encontrar um capítulo ou um versículo para me orientar. Então oro assim: Deus, quero isso, mas quero mais a sua vontade do que a minha. Então, se o meu pedido não está no seu tempo, ou se o que eu estou pedindo não é o que o Senhor quer para mim, por favor, não me dê isso. Amém. Podemos ser emocionalmente impulsionados a fazer alguma coisa que parece que é de Deus. Mas depois de começar a fazê-lo, podemos descobrir que talvez ela seja apenas uma boa ideia, sem qualquer esperança de sucesso, sem a ajuda de Deus. Mas Deus não é obrigado a terminar nada que Ele não tenha começado. Podemos orar pelos projetos que iniciamos, mas não há sentido em ficar zangado com Deus, se Ele não os terminar para nós. Ele não é obrigado a terminar nada que não seja da sua autoria. Tome muito cuidado ao começar alguma coisa, só porque parece ser uma boa ideia. O bom é sempre o inimigo do melhor.
que Deus tem para nós. Quando você tiver uma ideia, dê um tempo para verificar com Deus e ver se o seu espírito testifica antes de realmente entrar em ação. A palavra de Deus para você hoje. Certifique-se de que as suas boas ideias são ideias de Deus.